Bom dia, gente! Então vamos lá. Primeiro as coisas que interferem nesse tempo, tá, gente? E eu vou falar nas coisas que interferem e que podem fazer você avançar mais rápido ou mais devagar. Que são, primeiro, seu comprometimento em fazer aquilo. Sim, você tem que se comprometer. E não é comigo, não. Nem se você estiver na minha mentoria, o seu comprometimento não é comigo, não. Seu comprometimento é com você. Você tem que se comprometer. Porque por mais que eu venha aqui, faça lives maravilhosas e fale coisas que vão dar sacadas maravilhosas para vocês, por mais que eu faça aulas, você pode entrar na minha mentoria e eu ir pegar na sua mão, ficar 100% disponível para atender vocês no WhatsApp, porque eu atendo minhas alunas no WhatsApp, 100% mesmo, eu atendo total, pego na mão para valer. Dou aula bônus, né, que a aula um pouco, pelo menos as últimas turmas tiveram, a próxima vamos ver o que vai ser bônus, mas era bônus ainda de aula, né, prática, de aperta esse botão aqui, faz isso aqui, abre a tela, compartilha a tela, tinha isso, né, nas últimas turmas, nessa atual, na última, na 3 também tinha. Eu posso fazer tudo isso, gente, eu posso dar esse suporte 100%, melhores aulas do mundo, com o maior conteúdo do mundo, se você não comparece nas aulas ao vivo, né? Vou falar as exceções para isso também, tá? Se você não comparece nas aulas, se você não assiste às aulas, se você não pergunta, se você não pede ajuda, como que eu vou ajudar? Como que você vai ser ajudado? Né? Falando de um modo geral. Então, a autorresponsabilidade e o comprometimento que você tem que ter com o seu próprio resultado é o primeiro ponto para determinar o tempo que você vai levar para chegar onde você quer chegar, tá? Ah, Adriana, mas eu não tenho tempo, eu trabalho fora, eu tenho meus filhos, eu tenho pouquíssimo... Nossa, eu não tenho tempo. Primeiro, não ter tempo é altamente relativo. Você não fica aí meia hora, 1 hora, todo dia nas redes sociais? Gente, eu tô falando você, assim, no geralzão, tá? Então, não tomem nada pro pessoal, não, eu tô falando no geral. Pelas coisas que eu vejo, pelas coisas que eu ouço. Na rede social ali, arrastando feed, vendo videozinho de gatinho, coisinha fofa, coisas aleatórias. Ou então você não passa aí o seu tempo na frente da TV vendo a sua novela. Então assim, troca, substitui. Pega meia hora de alguma coisa que você faça inútil, que não vai te levar a lugar nenhum, que não contribui absolutamente nada pra você, e passa essa meia hora por dia estudando coisas que vão ser úteis para você, que vão levar você ao seu objetivo, que é viver como assistente virtual. E o que é viver como assistente virtual? Viver como assistente virtual é trabalhar de casa, com a prestação de serviço online, podendo ganhar R$4.000 ou mais. E por que eu falo R$4.000 ou mais? Porque você pode ir muito além, tá? Eu gosto de usar essa marca de 4.000 porque foi a minha primeira meta, quando eu comecei lá atrás. Eu tracei essa meta pra mim. Eu falei, eu quero... Na época, gente, isso era bom pra mim, né? Era muito bom essa possibilidade de ganhar R$4.000 em um mês. E aí eu coloquei isso como meta pra mim. Minha primeira meta era, eu quero ganhar R$4.000 em um mês, tá? E aí eu consegui bater essa meta, foi a primeira meta que eu bati, por isso é que eu falo. E aí depois, quanto que você vai conseguir escalar também depende de você, né? Que quantos clientes cabem na sua carteira, né? A gente consegue essas marcas com alguns clientes, né? Você cria uma carteira de clientes. Quanto mais clientes você tem naquela carteira, quanto mais você consegue produzir, automaticamente mais você ganha, né? E aí você vai na escala. E aí depois eu fui aumentando a escala, né? Mas o meu primeiro marco foi 4.000, por isso que eu falo esse 4.000. Quanto tempo eu, Adriana, levei para viver como assistente virtual? Eu tenho alguns tempos para considerar em relação a isso. Primeiro que eu não sei a data exata, gente, que eu comecei. Eu de vez em quando eu fico pensando e não consegui lembrar a data exata. Eu lembro que começou assim pra mim. Agosto de 2019 eu tô de férias. E pra quem conhece a minha história, pra quem não conhece eu vou contar de novo, e pra quem já conhece vai ouvir mais um pouquinho, né? Em 2018 eu me separei, eu morava em Taubaté, em São Paulo, eu voltei pra minha cidade, Quem Espera Feliz, Minas Gerais, que é uma cidade bem pequenininha. Beleza, passei bastante... Beleza assim, né? Hoje, né? Passei bastante aperto financeiro, fiquei muito sem grana, muito ferrada mesmo. Daquela de um dia, tipo, eu morava de aluguel, tipo, ou pago o aluguel, ou vai no supermercado, não ter dinheiro pra fazer as coisas, contar moedinha, literal, não ter dia, gente, de não ter um centavo, literalmente não ter um centavo, passar muito aperto. Se eu não passei necessidade, se eu não passei fome, se eu não passei nada dessas situações, é porque eu tenho na minha vida
pessoas maravilhosas, que são pessoas chaves, assim, que me ajudaram muito, muito mesmo. Aí no decorrer de 2018, as coisas se normalizaram. Aí eu consegui um trabalho onde eu ganharia um salário mínimo, né? Que era o meu primeiro trabalho de carteira assinada. Gente, eu tinha voltado, eu tava com 30 anos, eu tinha voltado pro meu primeiro trabalho da vida como carteira assinada no supermercado. Eu dou graças a Deus, sabe, gente? Eu agradeço mesmo ter conseguido aquele trabalho, porque na hora era o que eu precisava, e eu precisava muito mesmo. Aí as coisas se normalizaram, eu fiquei muito... Mas embora eu precisasse daquele salário, eu precisasse muito, aquilo foi muito ruim pra mim, pela questão da minha autoestima, segurança, felicidade, ficar feliz com a minha vida. Isso foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo. Detonou minha autoestima, porque pensa, eu tava voltando pro emprego que eu tinha trabalhado 11 anos atrás. Eu tava me sentindo muito, muito desmotivada. É como se eu tivesse dado 50 passos para trás na vida. Tinha voltado pra minha cidade, pior do que quando eu saí, né? Tinha voltado assim por baixo, total. E ainda voltei pro meu primeiro emprego para ganhar um salário. Nossa, gente, foi muito ruim, muito, muito ruim mesmo, assim, assim, como eu me sentia comigo mesma, né? Show. Só que aí passou 2018, as coisas foram normalizando, né? Porque embora fosse um salário, ajeitou a minha vida naquela situação de tipo, eu pago aluguel ou vai pro supermercado, essas coisas foram ajeitando. E aí, quando chegou janeiro de 2019, eu já tava um pouco melhor, né? Já tava, assim, ficando melhor mesmo, me sentindo melhor, superando aquela fase. O que aconteceu? Eu tive um AVC isquêmico. Literal, gente, sem brincadeira, eu tive um AVC isquêmico. Eu tive muita sorte. E aí, assim, eu não cheguei a ficar hospitalizada. Eu tive vários sintomas. Eu fiquei com o lado esquerdo do corpo todo dormente. Não fiquei paralisada. Fiquei só dormente mesmo. Dava uma arrastadinha de pé, assim, né? Ficou bem ruim. Minha mão, tipo, não atendia muito bem o comando por causa da dormência, mas não paralisou, né? Tive problema de fala, tipo, eu pensava, a fala levava um tempão pra chegar na minha boca. Não é igual aqui que eu vou pensando e vou falando, vou pensando e vou falando. Não. Demorava, assim. E às vezes acontecia, eu pensava uma palavra e falava outra, né? Isso acontecia também, isso era horrível, foi apavorante, assim, apavorante. Porque, gente, falar é uma das coisas que eu faço com tanta habilidade, né? Eu tenho essa facilidade de comunicação. Se nunca mais eu recuperar, então foi... A visão também ficava escura, assim, tinha problema de visão, por causa das áreas do cérebro que tinha sido afetada. Eu tive 7 lesões do lado direito do cérebro. E aí afetou o lado esquerdo. Então foi assim, foi um momento bem ruim, bem apavorante mesmo, de muito medo. Eu tive muito, muito medo. E aí eu superei aquele medo, né? E aí foi 6 meses do AVC até o diagnóstico do que tinha causado, porque era muito incomum, né? Começa por aí. Eu tinha 31 anos, eu tinha acabado de fazer 31 anos, fiz 31 em dezembro, tive AVC em janeiro. Saudável, me alimentando bem, fazendo exercício, não fazia sentido. Não fazia sentido o que tinha ocorrido comigo com o meu quadro clínico geral de saúde, né? E aí o medo, nesses 6 meses, era que voltasse a se repetir, já que não sabia o que tinha causado para poder evitar, né? Aí diagnosticaram a doença base que tinha desencadeado o AVC, né? E me recomendaram todos os cuidados que eu precisava, não sei o que e tal. Aí passou, né? E isso, gente, eu tava altamente abalada, porque pensa, no ano anterior tinha passado por um divórcio, porque mesmo quando o relacionamento chega no final mesmo, você sabe que você tem que acabar aquela relação, que não traz mais benefício para nenhum dos dois, que melhor mesmo é cada um seguir o seu caminho, ou que tenham acontecido coisas um pouco mais traumáticas, independente. É uma coisa difícil de viver, né? É um turbilhão de coisas, assim, você abandona tudo que você tinha pensado pra sua vida ao lado daquela pessoa, né? Você tem que se reinventar totalmente. Eu fiquei casada por 9 anos, foi um relacionamento de mais de 10 anos, foi 11 anos que a gente ficou junto. Então, assim, é muito ruim de passar, né? Não é legal, não é tranquilo emocionalmente, de maneira nenhuma, né? E afeta quem a gente é, né? Eu tava nos 30 anos ainda. Pensa, a crise existencial da pessoa com 30 anos, né? E ainda tive essa questão do AVC que piorou tudo. Aí quando chegou no meio de 2019, isso tudo, gente, pra contar pra vocês como eu cheguei nessa coisa de assistente virtual, tá? Pra falar sobre o tempo que levou até eu conseguir viver como assistente virtual e o tempo que vocês podem levar, tá? E aí, eu passei por isso tudo, né? E aí, quando chegou agosto de 2019, eu tirei férias do meu trabalho.
né, que era no supermercado. Que era, gente, no supermercado administrativo. Quando eu fiquei doente, sabe o que aconteceu? Mudaram de função, me rebaixaram, me mandaram para frente de caixa. Eu fiquei trabalhando no caixa, como operadora de caixa. Pensa, aí que piorou mais ainda a minha autoestima, sabe? Eu não tinha orgulho, eu não tinha felicidade, eu não tinha prazer em falar do meu trabalho. E aí, quando eu tirei férias, eu falei assim, gente, tá tudo muito ruim na minha vida. Tá tudo muito ruim, minha autoestima, eu nem sei o que é isso. O que é autoestima? Porque a minha tava pior do pior do pior. E aí eu fiquei pensando nisso, né, na situação, do jeito que eu tava me sentindo e tudo mais, e fiquei pensando que eu precisava fazer alguma coisa pra mudar aquilo. Então eu comecei a pesquisar na internet, gente. Estão achando que eu vou falar já assistente virtual, né? Não. Eu comecei a pesquisar na internet autoestima, coisas sobre autoestima. Então, inicialmente eu fui na internet buscar isso, autoestima. E aí eu vi muita gente, muitos terapeutas assim, terapeutas assados, de terapias assim, de terapias assado, falando, né, sobre autoestima. E o que mais conectou comigo, e aí quando eu tava procurando autoestima, o profissional que mais me encantou, que mais conectou comigo, que quando ele falava, eu sentia que ele tava falando comigo, sabe? Foi o William Sanches. Anotem aí, se vocês tomem nota, para vocês procurarem depois, se vocês tiverem interesse, e talvez vocês até gostem dele, né? Eu assistindo o conteúdo dele, né, consumia o conteúdo dele, porque eu gostei, eu fiquei encantada. E aí, naquele mês mesmo, em agosto, que eu tava de férias, ele lançou um treinamento de desenvolvimento pessoal, que chama Virando o Jogo. E aí eu falei assim, gente, eu preciso desse treinamento. Mas eu não tinha dinheiro, né, porque como eu fiquei doente na primeira parte do ano e eu não tinha dinheiro, eu peguei muito dinheiro emprestado para pagar meus exames, para pagar médico, essas coisas, tá? Tudo com dinheiro emprestado, eu não tinha dinheiro. Então eu ainda estava pagando os empréstimos do que eu tinha feito no primeiro semestre do ano, né? Mas eu falei assim, não, eu quero fazer esse curso. E custava, não sei quanto custa hoje, tá? Mas na época esse treinamento dele custava R$297. Ah, eu arrumei um cartão, porque eu não tinha. Eu arrumei um cartão e paguei, e comprei. Parcelei esse cursinho dele Virando o Jogo. E falei assim, porque eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de uma ajuda mesmo profunda. E eu fui vendo esse treinamento dele e fazendo, e aplicando todas as atividades que ele passava, que poderiam me ajudar com essa parte do desenvolvimento pessoal, da autoestima, que era o que eu queria muito, resgatar a minha autoestima. E eu atribuía o fato de eu estar solteira à autoestima. Olha só, gente, como a vida me surpreendeu, né? Eu atribuía o pior da minha autoestima ao fato de eu estar solteira. Porque eu tinha passado muito tempo no relacionamento e eu estava solteira desde o ano anterior, né? Tipo, 1 ano e meio já a essa altura. E eu atribuía, mais ou menos, né? E eu atribuía isso, minha autoestima. E durante esse cursinho de desenvolvimento pessoal que eu comprei, tinha uma atividade lá, não sei se vocês conhecem, que chama Roda da Vida, onde você avalia todas as áreas da sua vida. São muitas mais do que a gente pensa, né? E aí tinha o quadrante do relacionamento e o quadrante da profissão. E pra minha surpresa, o pior, onde estava pior, o que estava mais afetando a minha autoestima era o profissional. Eu fiquei surpresa, fiquei chocada. Porque embora eu não gostasse do meu trabalho, embora eu estivesse infeliz lá, embora eu ganhasse pouco, porque eu estava ganhando um salário, mas eu já tinha ganhado bem mais em outros empregos, então eu sabia que eu podia mais. Embora eu tivesse tudo aquilo, eu achava que era a autoestima mesmo que estava... o relacionamento mesmo que estava afetando a minha autoestima, né? Não ter um relacionamento. E aí, quando eu percebi isso, que era o meu lado profissional que estava me detonando, eu falei assim, caramba, tenho que achar uma solução para isso. Tem que ter uma solução. Aí a primeira coisa que eu pensei, né, vou embora da cidade de novo, vou mudar para um lugar maior, porque minha cidade é muito pequena, vive basicamente do comércio e da agricultura, eu não vou conseguir nada, nenhuma oportunidade aqui, não tem espaço para conseguir oportunidade aqui em trabalhos formais, né, vou embora para outra cidade. Primeira coisa que eu pensei. Só que aí eu ponderei comigo mesma. Eu falei assim, Adriana, se você voltar se você for para outra cidade, talvez você passe aperto, igual você passou quando você veio para cá. Você não sabe o que você vai encontrar. Você não sabe se você vai ter facilidade ou não de encontrar essas oportunidades que você merece. Porque eu me sentia merecedora demais profissionalmente, sabe? E aí eu resolvi que não. Talvez algum dia eu mude, gente. Talvez algum dia eu mude. Eu tenho vontade de conhecer vários lugares. Talvez em toda essa minha jornada aí eu mude para uma outra cidade e tudo mais, mas não por aquele motivo, né? E aí eu entrei na internet e descobri que existia essa profissão, que existia essa oportunidade, então eu comecei por aí, tá? Eu comecei por aí procurando saber para ser assistente virtual
administrativo. Inclusive, eu tinha um plano de negócio, eu criei um plano de negócio, estava tudo prontinho. Só que, na hora de colocar ele em prática, eu mudei toda a vertente. Mas o que foi bom, né? Vou falar sobre isso já. E aí, sobre o tempo, quando que foi isso? Isso foi em setembro, comecinho de setembro. Porque eu fiz esse estudo, essa pesquisa, essa descoberta, isso tudo foi no final, na segunda metade de agosto. E aí eu criei esse plano, criei esse assistente virtual administrativo, né? Isso foi no começo, na primeira metade, assim, de setembro. Eu não sei a data exata, tá, gente? Mas eu fiz todo o plano. E aí eu comecei a estudar. Equipamento, não tinha. Eu até tinha um computador, um notebook aqui, que era Atom, de 2012. Servia pra nada. Eu não conseguia nem navegar na internet nele, sem ele travar, pra vocês terem ideia. Ele não existia, para trabalho não existia. Ele tava quebrado mesmo, ele tava com a tampa quebrada, ele tava todo ferrado. Impossível. Não tinha, era ter e não ter, assim. Eu ainda tenho ele porque eu não quis jogar ele no lixo eletrônico ainda, só isso. Porque ele realmente não serve pra nada. Até pra dar pros outros é complicado, porque ele não serve nem pra navegar. E aí, não é nem só pelo ano dele, né? É pelo processador dele, pela memória. Não tinha nada disso. Mas naquela época, 2012, ele era só mesmo para entretenimento, né? Só para navegar, então eu nem pensava nessas coisas. E o único equipamento que eu tinha mesmo, que eu poderia usar para fazer isso, para executar essa ideia que eu tinha tido, aí eu tava fazendo tudo no celular, que tinha uma memória ridícula, patética, total mesmo. Mas eu ia usando ele assim mesmo, lento, devagar, mas eu ia usando. E aí, disso até eu conseguir minha primeira cliente eu lembro direitinho, 29 de dezembro de 2019, eu fechei o meu primeiro trabalho. Era um trabalho super pequeno para fazer post pro Instagram, usando o Canva, né, era a única ferramenta que eu usava ainda naquela época, fazendo do celular, fazia tudo no celular, postagem do celular, a pessoa me deu a senha, eu não tinha o acesso, não tinha o estúdio de criação do Facebook, não existia. E aí eu fazia. E quando eu consegui essa cliente, aí que o meu celular começou a me desafiar. Por quê? Porque ele não tinha memória. Então, se eu fosse mexer com vídeo, eu fiz alguns videozinhos pra ela no celular, que eu usava até o KineMaster, quem tiver curiosidade, né? Eu usava o KineMaster. Meu celular não suportava, não tinha memória. Eu tinha que excluir as coisas, gente. Eu tinha coisa... Desinstalar mesmo os treinos do celular, apagar tudo. Desinstalava as coisas do celular, tudo. Aí eu pegava, fazia o que eu tinha que fazer, postava, apagava o arquivo, aí sim eu reinstalava minhas coisas. Demandava uma paciência, gente, mas eu tinha essa paciência. E essa minha primeira cliente, embora ela tenha vindo dia 29 de dezembro de 2019, ela foi na sorte, porque ela me encontrou. Ela me encontrou e ela entrou em contato comigo. Eu ainda não sabia, gente, nessa época, eu não tinha ideia como prospectar, como ir atrás de cliente, eu não sabia mesmo fazer essas coisas. Mas como ela chegou pra mim, negociar já era mais fácil pra mim, né? Pelo meu trabalho, que já tinha lidado com esse tipo de coisa de negociar, então foi um pouco mais fácil pra mim, eu fechei aquele trabalho. Era um contrato bem pequeno, eu fazia 9 posts por mês pro Instagram pra ela e ela me pagava R$300. Esse foi meu primeiro trabalho. Ainda não dava pra viver como assistente virtual, né? E aí foi indo, aí final de janeiro, começo de fevereiro eu aprendi a prospectar. Isso os meses correndo e eu perdendo tempo. Eu tava literalmente perdendo tempo. Eu tava demorando muito para fazer as coisas e eu não sabia prospectar. Pensa, eu passei de setembro até começo de fevereiro sem saber prospectar. Não sabia. Não sabia mesmo o que eu faria para conseguir cliente. Até então eu tava seguindo orientações tipo, cria um Instagram assim, cria um Instagram assado. Como se as pessoas fossem sair caindo na minha cabeça porque eu tenho um Instagram bonito. Isso não existe, tá, gente? Só pra desmistificar isso aqui. E eu indo, e não aparecia mais cliente. Eu achei que quando aquela cliente chegou, né? Oba, maravilha, agora eu vou conseguir um monte de cliente, vou sair vivendo como assistente virtual. Não. Mas aí eu comecei a prospectar. Sem saber direito o que eu tava fazendo. Fiz muito errado. Às cegas, quebrando a cabeça. E aí em fevereiro, mesmo sem ter estratégia, eu prospectava sem estratégia nenhuma, tá? Eu tive uma sensação, assim, horrível de não saber direito o que tá fazendo. E aí eu fui prospectar assim mesmo, sem estratégia, sem nada, ia pra batalha e não recebia resposta, na maioria. A grande maioria não respondia. Aí a pequena parcela que respondia, tipo, agradecia e falava que não tava precisando, ou que já tinha alguém que fazia, não me dava muita atenção, não. E aí os poucos que me davam atenção, eu não sabia avançar.
a conversa. Eu não sabia encantar eles, eu não sabia prender a atenção deles. E nessa, tropeçando, aí eu saí do emprego em final de março, foi até quando começou a pandemia, quando começou aqui, né, em Espera Feliz os impactos da pandemia, saí na cara e na coragem, tá, gente? Saí com aquele contrato de R$300. Eu saí por quê? Porque eu tinha pouco tempo e eu queria me desafiar, porque uma vez que eu saísse do meu emprego, eu ia ter que fazer a coisa acontecer, porque ou eu fazia a coisa acontecer ou eu não sabia o que eu ia fazer, porque R$300 não dá pra ninguém se sustentar. Então, assim, eu fiz essa loucura, né, por assim dizer, mas funcionou muito pra mim, funcionou muito pra mim mesmo. É assim, não me arrependo de ter feito aquilo não, embora na hora tivesse parecido loucura, medo, tive muito medo mesmo. E aí em fevereiro eu fui tropeçando, a partir de fevereiro, né, prospectando, fui tropeçando, e aí eu consegui minha primeira cliente com prospecção, Narita, ela tá aqui no meu perfil até, tô com ela até hoje, a gente não tem um contrato mensal não, mas eu vou fazendo as coisas pra ela, sabe, eu vou fazendo. É até uma cliente que me desafia muito, gosto muito dela. Então ela tá comigo já há algum tempo. E aí quando eu consegui minha primeira cliente, aí eu comecei a observar. Falei, gente, o que eu fiz de diferente com essa cliente que eu tava fazendo com os outros, que os outros não me davam atenção e ela me deu atenção e me deu oportunidade. Aí eu fiquei pensando isso. E aí eu comecei a avaliar. Aí eu comecei a mudar algumas coisas na minha prospecção. Automaticamente eu comecei a ter mais resposta, mais atenção das pessoas. E aí eu fui consegui mais cliente, consegui mais um cliente com prospecção, num espaço um pouco mais curto. Eu falei assim, realmente, tinha que ajustar os parafusos aqui. E aí eu fui conseguindo mais cliente, até que eu consegui meus primeiros clientes substanciais. Primeiro foi uma cliente que me contratou por um projeto de 1 mês, não foi recorrência, mas ela me pagou muito bem, e além de me pagar muito bem, ela me indicou. E nessa hora eu reconheci alguns erros também no trabalho que eu estava executando. Eu estava tentando fazer muitos trabalhos diferentes, oferecendo muitos trabalhos diferentes, e eu descobri o poder do foco. E eu abandonei um monte e foquei num só. E ela foi me indicar para aquele um só. Ela tem me indicado, que era o vídeo, né? Eu foquei no vídeo, videomaker. E ela começou a me indicar como videomaker. Eu comecei a usar esse nome por causa dela me chamar assim. E eu vi que focando ali, eu não excluía os outros clientes. Porque o que eu pensava quando eu pensava em escolher trabalho? Se eu fizer menos trabalhos, então eu vou ter menos possibilidade de trabalho. Na verdade, não. Na verdade, eu viro especialista, eu viro referência. E aí ela começou a me indicar. E as clientes começaram a chegar por indicação. E aí eu fiquei tipo, caraca, uau, começou a chegar cliente por indicação. Veio uma cliente da indicação dela, que eu editei muita coisa. No mês eu editei 2 cursos para essa pessoa que veio de indicação dela. E essa pessoa da indicação dela, a Cíntia, que tá comigo até hoje também, começou a me indicar para outras pessoas. E aí nesse mês eu bati R$4.000 em um mês pela primeira vez. E aí foi quando eu pude dizer mesmo, de verdade, eu consigo e eu tô vivendo 100% como assistente virtual. E isso aí deu 1 ano mais ou menos. Eu não tenho certeza, porque, gente, eu não marquei. Eu preciso um dia olhar conversas, essas coisas, para descobrir essas datas mais precisamente. Porque eu tenho dúvida se isso foi em julho ou foi em agosto, por exemplo. Mas como eu comecei final de setembro, dá quase 1 ano, né? Então eu levei quase 1 ano para conseguir viver como assistente virtual. Adriana, então quer dizer que eu vou levar 1 ano? Não significa não. E eu já vou falar para vocês como que dá para mudar isso aí, tá? Porque realmente, do jeito que eu tava fazendo, o tanto de tropeço que eu dei, né, não conseguia escolher as coisas, não tinha orientação profunda. E editar vídeo foi engraçado, né, porque como eu tinha o celular, aí eu queria editar vídeo, aí o que eu fiz? Peguei o computador emprestado da minha mãe, o notebook emprestado da minha mãe, o que travava bastante, mas dava pra editar, porque também não era o computador pra edição de vídeo. Teve vez dele travar e fazer eu perder a edição inteira, assim, quase chorar. E aí eu continuei com aquele computador da minha mãe, até que quando eu consegui a Narita, né, somando a Narita com o outro contrato que eu tinha de R$300, dava um pouquinho, mas eu falei assim, vou comprar um computador. Aí eu comprei o computador, dividi de muitas suaves prestações, comprei até no cartão da minha mãe, dividi de muitas suaves prestações. E aí, gente, olha só, eu tinha saído do emprego e tinha assumido ainda essa parcela do computador, mas eu precisava para escalar os meus trabalhos, né, porque com o computador não tava dando, né. E aí, quando eu comecei a editar mesmo pra valer, eu vi que eu gostava. Então, é na prática, tá, gente? É só colocando a mão na massa que vocês vão saber esse tipo de coisa. Eu acho que o meu maior problema é não conseguir aparecer.
Acredito que isso ajudaria muito. Mito, crença limitante, não atrapalha. Não atrapalha. Você tem a opção de aparecer ou não, tá, gente? Eu posso falar isso com toda certeza, porque eu fiz esse caminho que eu fiz e por tudo que eu vi. Conheço um monte de assistentes virtuais que... Oi, pai. Obrigado. Conheço um monte de assistentes virtuais. Meu pai trouxe café pra mim, gente. Olha que delícia. Cafezinho fresquinho. Conheço um monte de assistentes virtuais que não aparecem, que nunca apareceram e que conseguem clientes, que conseguem trabalhar, tá? E, por outro lado, eu conheço assistentes virtuais que são super desinibidas, que aparecem, que gravam, não sei o que faz e acontece, e não tem cliente. Então, aparecer uma trava? Não é, isso é crença, tá? Se você souber prospectar, você consegue clientes sem precisar aparecer, tá? Então, aprenda a prospectar. Esse tem que ser a sua meta para você virar essa chave aí. Estou nessa, com o meu leque aberto para ter mais possibilidades. Mas se você perde, quando você está com o leque aberto, você tem a sensação de que tem mais possibilidades, mas você perde, porque ninguém consegue te indicar, porque ninguém entende o que você faz. Você faz tudo para todo mundo, né? O leque está aberto demais. Então, você perde, você tem que focar, assim. Por mais que isso possa parecer contraintuitivo, encurta o caminho e eu já vou explicar um pouco mais como, tá? Você criou um MEI, Adriana? Criei. Bem depois, tá? Não precisa se preocupar com isso não. Tá começando agora? Não precisa de MEI, trabalha com CNPJ, dá pra fazer contrato com CNPJ, a doida. Dá pra fazer contrato com CPF, dá pra trabalhar com CPF. Eu só criei o MEI no momento em que eu precisei. Por quê? Porque aí apareceu o cliente falando que queria nota fiscal. Aí eu fui lá e fiz o MEI, fui na prefeitura, fiz o cadastro para emitir nota fiscal. Então, inicialmente, não precisa preocupar. A maioria mesmo dos clientes não vão te pedir que você tenha CNPJ, não. Você consegue começar a trabalhar sem ter isso. Que fofo. Ai, meu pai é tudo de bom, gente. Meu pai é tudo de bom. E ele nem mora, a gente nem mora junto, né? Ele mora na casa ali do lado. Mas ele sabe que às vezes eu não consigo parar para comer de manhã e eu fico a manhã toda. E às vezes ele faz esse carinho, assim. Eu sou muito abençoada. Se tem uma coisa que eu sou muito abençoada, é com a família de onde eu venho, assim. São pessoas muito simples, mas são pessoas que me ajudaram a ser quem eu sou, assim. Que me ensinaram e me ajudaram a me pôr onde eu tô. E se eles não conseguem enxergar o que eu enxergo quando eu falo do trabalho, do projeto e tudo mais, ao mesmo tempo eles têm muita fé em mim, eles me apoiam muito. E se eu tô acreditando, eles acreditam junto comigo, assim, eles são maravilhosos, assim. Se tem uma coisa que eu sou muito, muito grata nessa vida, é por ter nascido filha deles. Tenho 2 filhos pequenos e não tenho alguém para ajudar, então o dia fica muito carregado, às vezes estudo de madrugada. Depois você assiste, depois que acabar aqui você assiste. Eu fiz um vídeo com a Patrícia Oliveira, minha aluna da turma 1. E ela também tem filho, um filho pequeno. E aí ela achou uma solução para isso. Hoje ela tem o filho dela, tem 2 anos. Ela consegue passar tempo com o filho, acompanhar o filho e ainda ganhar R$5.000 por mês. Por isso é que eu tenho uma aula dentro da mentoria, a aula 7, que é o dia a dia do assistente virtual na prática. Onde eu ajudo vocês a encontrarem o caminho para se encontrarem nesse sentido da organização, trabalho e as outras atividades. Quero me especializar em edição de vídeo. É uma boa, né? Eu sou até meio suspeita para falar, porque é um trabalho que eu gosto. Ah, é porque é verdade, gente. Essas coisas eu me emociono mesmo. Quando eu falo das coisas que eu amo, das coisas que eu gosto, das coisas que eu passei de dificuldade, também me emociona, mas é uma pegada diferente. Mas quando eu falo das coisas que aquecem meu coração... Estou fazendo curso com celular, vou começar com celular, será que vou conseguir? Com certeza, com certeza. Inclusive eu comecei com celular, né? Eu contei antes, né? Eu comecei com celular que não tinha nem memória, era um celular ridículo. Nossa, gente, eu desinstalava tudo mesmo para fazer as coisas. E aí, gente, eu levei 1 ano aí para começar a viver como assistente virtual. Significa que vocês vão levar 1 ano? Não. Não mesmo. E no que depender de mim, não vão mesmo, tá? Quando eu comecei a errar lá, com a Narita, né, que eu falei que eu comecei a identificar meus erros em prospecção, eu fui criando um método, literalmente, um método para prospectar. E comecei a usar ele dali pra frente. E ele me ajudou muito, muito, muito mesmo, né? E aí,
eu estou perdida para escolher um nicho. Nem me fala, também sei como é estar no seu lugar, tá? De verdade. E aí eu criei um método para prospectar. E à medida que as colegas, porque a gente acaba conhecendo outras pessoas que estão começando também como assistente virtual, ia me perguntando, eu ia orientando. E eu ia vendo que funcionava. Funcionava para elas também. E aí nasceu a oportunidade de criar o meu projeto, né? De tanta pergunta que eu recebia, de tanta ajuda que eu poderia dar, nasceu a ideia do projeto. E aí eu fui, sem ter condições de começar o projeto, eu comecei assim mesmo. No finalzinho mesmo do ano, eu comecei sem ter condições nenhuma de começar meu projeto, né? Eu roteirizei minha mentoria, criei o passo a passo, que funciona, as meninas estão aí para provar, que funcionam mesmo para dar base, para ajudar vocês a caminhar, tá? Não é só para, vai aqui, aperta no botão aqui, você faz esse serviço assim, você faz assado. Não, é muito mais além. Eu ensino como vocês encontram os clientes, como vocês falam com os clientes, como vocês precificam o trabalho de vocês. Tá aí uma outra coisa que me bateu muito precificar, porque tinha no curso muito raso. Eu precisei juntar muita informação de lugar diferente para poder criar o meu método de precificação, que funcionou muito, que me adiantou muito. Quando as pessoas perguntavam, eu já sabia de cara que eu ia fazer, que quanto eu ia fazer para cobrar. E aí eu criei o meu método do começo ao fim, roteirizei, criei a mentoria e tive a minha primeira turma sem investimento nenhum. Eu tive minha primeira turma que tinha 3 alunas, a Lu, a Paty, que vocês vão ver lá no YouTube, no vídeo que tá lá no YouTube, e a Lê. As 3 maravilhosas mesmo, tá? Total. Que me deram esse voto de confiança, né? E ali eu validei o meu método. Tanto validei meu método que depois vocês assistam a história da Paty lá pra ela contar como foi pra elas, né? Então, assim, ela levou 2 meses até começar a viver como assistente virtual. 2 a 3 meses, 2 meses e meio, por aí mais ou menos. Ela vai contar lá, que foi depois que ela começou a mentoria. A Dani, que já passou por aqui, não sei se ela ainda tá aqui. A Dani também conseguiu em 2 meses. Então, conseguiu bem rápido. E eu tenho as outras alunas que estão caminhando, né? Aí depende do tempo de cada uma, mas em média, gente, seguindo a estratégia certa, seguindo a orientação certa, vocês podem encurtar esse caminho e conseguir aí do zero até conseguir eu tô vivendo como assistente virtual no espaço de 2 a 6 meses tranquilamente, tá? Tranquilamente. Se vocês se empenharem, se vocês se comprometerem com vocês mesmas, se vocês fizerem, acredito que esse seja uma média de tempo super atingível de 2 a 6 meses, tá? Eu levei o dobro disso. Sim, por quê? Porque eu não estava com a orientação certa, eu não estava com a ajuda certa, não tinha. Quando vocês estão aqui, que vocês perguntam as coisas pra mim, eu respondo, eu não fico dando círculo, não, eu busco responder, mesmo se eu não consigo responder 100% naquela hora, porque assim, uma coisa é dar uma aula, né? Igual eu tenho na mentoria 2 horas, outra coisa é responder uma pergunta aqui com 2 minutos. Mas eu ainda busco dar o melhor da resposta, o mais objetivo possível. Eu não tinha isso, eu não encontrava isso, não importava onde eu fosse. E isso tudo me atrasou muito mesmo. E aí o meu projeto, gente, fez eu me descobrir como ser humano, assim, descobrir um propósito pra minha vida, descobrir um objetivo pra minha vida, eu descobri que eu sou capaz de ajudar outras mulheres, né, ou outras pessoas, né, descobri que eu sou capaz de fazer isso, né, que eu sou capaz de impactar outras vidas de uma forma muito positiva. Eu descobri um dom pra ensinar que eu não sabia que eu tinha. Não sabia, gente, eu não sabia. Eu lembro direitinho as primeiras aulas, toda hora eu ficava perguntando: meninas, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Né, pras meninas lá, a Lu, a Lei e a Paty. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Meninas, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Porque eu tinha essa insegurança, porque eu tinha uma preocupação, ainda tenho, mas hoje em dia ela é mínima, e eu lido com ela muito bem. De dar muita volta na aula e não responder o objetivo, não responder a coisa final. Porque isso acontecia muito. Eu assisti muito vídeo, muita aula que era assim. A pessoa falava, ficava andando em círculo e não dava a resposta final. E eu tinha a preocupação de não fazer isso. Ainda é uma preocupação minha, sabe? Eu quero entregar conteúdo pra vocês, eu quero responder as dúvidas de vocês, eu quero ajudar vocês de verdade. Eu não quero ficar andando em círculo fazendo vocês perder tempo. De jeito nenhum que eu quero fazer isso. E aí eu validei o meu método com as meninas, super funcionou.
Tanto é que depois vocês assistam lá. E esse é um tempo super possível de alcançar. O que vocês precisarem de ajuda, eu tô aqui. Eu respondo a todos os comentários. Gente, pode acontecer de ficar alguma coisa sem responder se eu não ver? Eventualmente. Por exemplo, teve umas semanas pra trás que o Instagram tava com um monte de bug. Assim, muito mesmo. Na live não aparecia todos os comentários. A Cris que me mostrou depois, né? Porque eu não tava conseguindo perceber, porque eu só consigo ver os comentários. O Instagram teve uma semana também que ele não estava atualizando as notificações. Então, se acontecer esse tipo de coisa, pode acabar ficando. Mas eu faço questão de olhar e de conferir nas publicações para ver se eu não tá ficando nada para trás. Direct, para quem já me chamou no direct sabe que eu respondo. Para quem não chamou, gente, sempre que quiser, quer falar comigo, quer me fazer uma pergunta, quer tirar uma dúvida, manda no direct que eu vou responder vocês sim. Aluna, respondo mesmo. Se for aluna do curso... O curso tem uma comunidade de alunas onde vocês podem perguntar que eu vou lá responder, né? Eu vou lá responder vocês. Se for aluna da mentoria me tem no WhatsApp. Então pode me chamar no privado. Tem o grupo das alunas. E se há uma coisa que, Adri, uma orientação que eu quero pedir, mas é meio particular, assim, não quero falar com todo mundo, chama no WhatsApp. Eu atendo todas mesmo, que querem me chamar, né? Tem gente que já entrou na mentoria e não aproveitou isso, gente. Mas aí já é com a pessoa, né? Não é comigo. Eu tô lá, tô disponível, a pessoa tá lá, tem o meu contato, tudo mais. Não me chama, aí é com ela, né? Mas eu faço questão de dar esse suporte, porque isso acelera muito, muito mesmo. Se eu tivesse tido isso lá atrás, imagina se eu tivesse tido isso lá em setembro, quando eu comecei. Tenho certeza que em novembro eu já ia estar voando, assim, que eu ia começar 2020 vivendo 100% como assistente virtual e não patinando como eu tava, tá? Então, assim, dá pra acelerar, dá pra encurtar. E mesmo que você seja só meu seguidor, minha seguidora, e só esteja aqui, pode ter certeza que mesmo assim eu vou dar o meu melhor. Eu faço questão de dar o meu melhor e eu faço de todo o coração, tá? Eu bati a marca de 4.000, que eu falei, e aí eu pulei pra 6.000 e fiquei ali 6.000 e pouco, 6.000 e pouco, 6.000 e pouco durante um tempo. E aí... eu continuou vindo cliente de indicação, né? Só que aí quando eu comecei o meu projeto, eu tinha uma escolha. Ou pegar mais cliente e aumentar para minha próxima marca, que era 10.000. E teria chegado, se eu tivesse ficado só com a edição, eu teria chegado já, tá? Há bastante tempo já nessa marca. Ou focar no meu projeto. Eu ia ter que dividir minha atenção. E aí eu dividi minha atenção. E aí eu continuei com os clientes, eu mantenho a minha carteira de clientes, fechei minha agenda, não pego mais cliente. Tá fechada. Hoje em dia chega cliente pra mim, olha, infelizmente não tô pegando, minha agenda tá fechada, não tenho tempo. E é verdade mesmo, eu não tenho tempo de encaixar mais ninguém na minha agenda. Aí se você quiser indicação, é onde eu consigo indicar, né? Graças a Deus, é uma honra poder indicar. E sempre que eu posso, eu indico minhas alunas, sempre que chega alguém. E às vezes a pessoa chega até no perfil aqui procurando, tá? Nem só de indicação, não. Então assim, aí do jeito que tá hoje, do tamanho que tá o meu projeto hoje, e com a minha carteira de clientes, tá meio a meio. Mas a tendência é que em algum momento eu abra mão desses clientes à medida que o meu projeto for crescendo, né? Eu quero manter eles o máximo que eu conseguir, né? Mas eu quero colocar cada vez mais gás no meu projeto e automaticamente abrindo mão das edições. Mas eu não tenho data pra isso não, ainda quero levar isso o mais longe que eu puder, porque eu gosto, eu tenho carinho, eu tenho muito carinho mesmo com os meus clientes. Eu só tenho clientes maravilhosos, eu não tenho uma vírgula pra falar de nenhum cliente meu. E tem cliente meu que tá comigo há muito tempo. A Narita, gente, primeiro cliente que eu consegui com prospecção, tá comigo até hoje, maravilhosa. Então assim, eu tenho muito carinho mesmo. Então o máximo que eu conseguir, eu vou levar eles bem longe. Então tá meio a meio. Mas se eu tivesse ficado só como assistente virtual, eu teria batido aquela marca de 10.000 só com assistência, sem precisar de nada extra, assim. Só com as assistências das edições de vídeo, tá? Com o seu curso, consigo encontrar meu nicho em qual área? Na área que você quiser. É tão pessoal, gente, a mentoria é tão pessoal, porque o curso que eu tenho de AV eu não tenho suporte, apenas vídeo. Pois é, os cursos, a maioria são assim. Você consegue se encontrar onde você estiver. A Débora, teve um dia que eu fiz uma live com a Débora, a Cris e a Ju, e elas falaram que eu consigo extrair delas, palavra delas, essa live tá aqui em algum lugar no perfil lá no IGTV. Coisas que nem elas sabiam que existiam dentro delas, né? Então, assim, eu consigo, na pessoalidade mesmo, de olhar pra você, de olhar pro seu perfil de profissional, conversando com você, de fazer perguntas estratégicas que faz você se encontrar, assim, eu só oriento. Então dá suporte para qualquer área, tá?
Não tem uma aula, gente. Aperta nesse botão, aperta nesse botão. Não é isso, não é isso. É estrutura de profissão. Você quer ingressar nessa profissão, você já tá nessa profissão, não tá conseguindo avançar. É o alicerce. Já viu construir casa sem alicerce? O que acontece? As paredes racham, fica tudo esquisito ali, né? A gente constrói nessas 8 semanas um alicerce sólido mesmo, profundo, para a sua profissão de assistente virtual. Para seu negócio, né? Que aí agora você é uma empreendedora, sua patroa, dona do próprio tempo, dona da própria vida, e eu ajudo vocês a construir esse alicerce. Hoje em dia eu tenho duas assistentes virtuais que me ajudam. Uma com a parte do vídeo, ela me ajuda, a Joyce me dá suporte. Sem ela seria muito complicado manter essa carteira de clientes. Se não fosse ela, eu já teria que ter realmente parado com esse trabalho, e eu não queria parar, então eu contratei ela para me dar suporte. Ela não cuida 100% não, mas ela me dá muito suporte mesmo, o brutão mesmo, ela me ajuda, né, ela faz pra mim. E eu tenho uma assistente virtual que cuida do meu Instagram, que faz os meus nuggets, os vídeos do YouTube, alguns ela faz, alguns eu faço. Ela faz os meus vídeos nuggets, né, que são os meus videozinhos curtinhos que entram todo dia, e todas as artes que vocês veem no perfil, ela que faz. Sem elas eu não conseguiria ir em lugar nenhum, assim. Elas são maravilhosas. Eu preciso muito delas, assim. Eu faço questão de valorizar elas porque elas são maravilhosas. Elas me ajudam muito para eu conseguir fazer tudo que eu faço. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas, de coração. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima, tá? Tchau, tchau.